Então, eu não vou retomar, eu vou poupá-los, né, de retomar temas que foram tão bem e tão ricamente abordados aqui, né, e que falaram e que apontaram com tamanha lucidez e criticidade os diferentes aspectos dos nossos becos sem saída, em termos da sexualidade que a gente vive hoje. Mas o que eu quero trazer na nossa pauta, e como uma pergunta para nós como indivíduos, para nós como psicoterapeutas, para nós como tribo de neo-haitianos, é a questão da potência, né? Da nossa potência, né? Então, eu me lembro que, quando eu comecei minha formação, e aí eu posso compartilhar isso com tantos colegas que estão aqui comigo, né? Eu aprendi que o horizonte, para o terapeuta neo-haitiano, e para o terapeuta haitiano, é claro, o horizonte era restituir o fluxo de energia libidinal. Quem lembra disso? Oh, você lembra? Companheiro? Então, era isso. Nosso horizonte, nosso norte, né? Aquilo que norteava a ação do terapeuta neo-haitiano, e era a restituição do fluxo da energia libidinal, e cada escola neo-haitiana tinha uma estratégia para para cumprir esse processo de restituição do fluxo da energia libidinal. Então, a minha pergunta é, hoje, há quantas anda esse processo? No nosso processo pessoal, na nossa prática clínica, com os novos aportes teóricos que chegaram para nós, né? E como um coletivo institucional, inclusive. Até onde e como a gente tem restituído esse fluxo. Porque esse é nosso desafio, né? Então, se não houver prazer, não tem solução, não é isso? Sem tesão, não tem solução, não dizia isso o Roberto Freire? Como é que a gente vai restituir o tesão? Como é que a gente vai poder ter mais momentos orgásticos como o que a Kátia nos proporcionou? Então, é isso. E eu vou passar a palavra para o Henrique para começar. Depois disso, nos fala a Zoca e o Edson por fim. Tá bom? Você é baixinha. Bom, primeiramente, eu queria agradecer, né, aos 3 diretores dos 3 institutos, que, gentilmente, pela segunda vez, vocês devem me odiar, né, ou me amar muito, né, me convidam para falar aqui. Queria agradecer também a comissão das 3 bios, né, todos eles também são de uma gentileza fantástica, mas principalmente a vocês que têm a paciência de me ouvir pela segunda vez, né? E, aliás, eu sempre em casa quando eu venho para cá, porque às vezes eu sou tão paparicado, que eu fico achando, caramba, eu devo ser alguma coisa especial, né? Obrigado. Bem, para começar, né, eu passei por uma situação difícil, porque a dimensão social ficou em terceiro lugar, né? Após você falar do político, ideológico, histórico, e falar do clínico. E eu, como haitiano, eu não consigo separar essas 3 coisas, e a maior parte das mesas aqui presentes também não separaram, né? Muito pelo contrário, né? Houve uma promiscuidade das dimensões. E isso é fantástico, porque mostra a relação intensa e dialética do pensamento haitiano atual, né? Então, aqui eu vou falar da dimensão social e talvez repita algumas coisas, mas o mais importante aqui, nesse momento, é pensar que nós, corporais, não somos só clínicos, nós somos, fundamentalmente, uma articulação com a nossa sociedade, com os nossos valores ideológicos, e o tempo inteiro a gente faz política do corpo, né? Essa política é uma política social de transformação. Eu vou ter que levantar e abaixar o óculos, porque é um problema a idade, né? A gente fica velho, essas coisas acontecem. Bom, eu vou começar, né, fazendo uma pequena
cutucada no meu querido amigo haitiano, Ricardo Rego. É simples, né? A Revolução Científica e a Revolução Industrial, junto com o Iluminismo, ela trouxe para nós uma nova dimensão, que é a dimensão do fim do dogma, né? Onde os dogmas dominavam a nossa vida. Isso era profundamente moderno, e já se vão muitos anos, vão séculos, né? E, no entanto, não deixam de ser modernos. Eu estava pensando, assim, nas falas dele, que conhecimento está sempre em evolução. O conhecimento não está ligado ao progresso, ele está ligado à evolução. Isso é fundamental, porque quando a gente pensa em Platão, Aristóteles, Bergson, Einstein, e ficar falando Freud, eu não vou acabar nunca aqui, porque é uma lista interminável. Todos eles eram modernos, deixaram de ser modernos, e o pior de tudo, que continuam sendo modernos. Né? A modernidade, ela muda, mas ela se reorganiza e se transforma em nova modernidade. Vamos pensar uma coisa, que a massa são de mulheres. Eu queria saber se há 100 anos vocês teriam direito de estar aqui, porque a modernidade da época era o homem. A modernidade era uma sociedade onde os homens determinavam que entre eles podia produzir conhecimento. Eu queria saber o que é moderno, aquilo ou isso? Né? Eu queria saber o que é moderno quando a gente fala da negritude, né? A gente fala, por exemplo, para ir para fora, para não falar de nós, de Thomas Jefferson, que assinou a Carta dos Direitos, né, americana, e, no entanto, era um escravista. Né? Ele falava, somos iguais, vírgula, não tanto. Os negros não podiam ir para a universidade, as mulheres também não podiam ir para a universidade. Então, o que é moderno? Moderno, quem somos nós? Essa é uma grande pergunta. Né? A gente fala muito em modernidade e, às vezes, a gente se depara que talvez a nossa modernidade já esteja passando e amanhã ela vai aparecer. Os anos 70 estão para dizer isso. Né? Então, de alguma maneira, o que eu quero falar que a modernidade, né, como a ciência, como o conhecimento, sei lá, como a arte, ela se constitui, um contexto muda e, de repente, ela deixa de ser. Mas amanhã ela já está lá presente, mostrando para nós que ela tem uma sustentação nas nossas novas maneiras de olhar o mundo. Né? Então, eu penso que Reich, Freud, né, nunca vão deixar de ser modernos. Eles são eternamente modernos, mas tem algumas coisas da modernidade deles que passou, mas, ao mesmo tempo, talvez amanhã a gente possa repensá-las de uma outra maneira. Bem, desculpa, só uma cutucada. Bem, a questão fundamental que eu vou falar agora, né, é sobre a ideia da sexualidade. Né? A sexualidade no campo da sociedade, no campo de nós mesmos. Quando a gente pensa em nós pensamos em afeto, amor. Ninguém aqui quer ficar sem amor. Né? Duvido muito que alguém goste de ficar, né, sem essa sensação maravilhosa de você se sentir tomado por uma emoção que a gente não consegue nomear. E ela é tão fundamental na nossa vida. Então, não tem um amor na nossa vida, não tem 2 amores na nossa vida, aliás, às vezes tem 10 amores na nossa vida ao mesmo tempo. Então, a vida nossa não é uma vida, embora a gente possa pensar linearmente que tem princípio, meio e fim. Mas, na realidade, a vida ela é muito mais dinâmica do que isso. Se a gente pensa a vida como dinâmica, a gente pensa o amor como dinâmico, como a gente vai pensar a sexualidade como uma coisa não dinâmica? Por que botar no singular algo que é plural? Né? Essa é a primeira pergunta que eu faço para mim quando pensei em vir para essa mesa. Aí eu penso sempre que não há uma maneira certa de amar. Nunca vai haver uma maneira correta culturalmente de você olhar para a sexualidade. Na realidade, a sexualidade assusta, né, como o amor assusta. E, muitas vezes, em nome do amor, a gente mata. Em nome da sexualidade, a gente mata. O limiar entre o correto e o não correto nessas dimensões são muito relativas. Mas vamos pensar o seguinte, a sexualidade ela é livre? Não é.
A gente tem a fantasia, desde a década de 70, que o amor era livre. Ele não era livre. Na realidade, o amor nunca foi livre. Ele sempre foi tratado em determinados parâmetros, né? Determinadas significações. Eu acho que o amor ele não tem que ser livre. Ele tem que ser libertário, né? Ele tem que ser revolucionário. Isso, para mim, é que me faz ficar arrepiado. É o que me emociona. É perceber que ninguém tem que determinar que o amor tem que ser livre. Mas o tempo inteiro eu tenho que lutar politicamente pelo meu corpo, pela minha emoção, pelo meu amor, na transformação disso numa ação libertária. Na realidade, as sexualidades, elas são estruturantes da vida desse animal humano, que somos nós todos, esses seres pulsantes de vida que Reich falava. Mas, ao mesmo tempo, nós somos marcados por essa mesma coisa que chamamos sexualidade como uma ordenação, digamos assim, de uma construção cultural que nos leva a uma nova significação do que nós chamamos de seres humanos, né? Então, nós somos, ao mesmo tempo, organismos vivos humanos e, ao mesmo tempo, nós somos sujeitos humanos, né? Como a psicanálise coloca. Não tem contradição nisso, né? Tem uma ampliação da dimensão. Eu vou passar agora um vídeo rapidinho, eu espero que funcione, né? De 3 minutinhos, só para a gente ver como nós somos diferentes. Depois eu continuo. Logicamente. Tá. No exato momento que eu tenho alguém conversando comigo, que eu noto que essa pessoa está conversando comigo, porque está me compreendendo como uma senhora, como uma mãe de família, que tem marido, que tem filhos, como uma avó que tem netos, eu já desconstruo todo aquele diálogo dizendo, eu sou travesti. Nós humanos somos diversos. Nós humanos somos diversos. Sou gay, eu nasci homossexual. Eu considero um transexual masculino. Heterossexual. Eu sou mulher bissexual, heterossexual. Me identifico mais como lésbica, mas sou felizmente casada com um homem transgênero. Eu sou uma pessoa transgênero. Existe uma diversidade. Ninguém nasce homem ou mulher, isso aí são questões de padrões sociais, criado para criar regras e padrões do que o homem ou a mulher devem fazer. Assim, porque eu acho que as pessoas são pessoas, elas não são héteros, gays ou bis. São pessoas, eu vou no banheiro, eu como, eu tenho sede, tenho saudades, tenho fome. Só tem que me respeitar. Respeitá-la. Eu não sou obrigado a conviver com ela, mas eu sou obrigado a respeitá-la. Você não precisa aceitar os homossexuais, mas você precisa respeitar. As pessoas, elas vêm de uma criação que só existe o homem e a mulher biológica. Muita gente pergunta, né? Por que esse cara é gay, né? Tipo, por que você é assim? Eu não opto. Ninguém opta em ser uma mulher trans, uma mulher travesti, um homem trans. Isso tá aqui dentro de mim e por mais que as pessoas falem, elas nunca vão tirar isso de mim. É complicado, você luta, você nega, você tenta namorar uma menina, você tenta fazer outras coisas, tenta fugir, tenta mudar o jeito de andar, o jeito de falar, e você não consegue, é mais forte que você. Então não tem uma explicação lógica, pelo menos pra mim não tem. Isso é um processo que não se dá quando você nasce logo e nem quando você chega aos 40 anos depois de ter uma filha, um filho, casar, né? E só a pessoa sabe se ela vai ou não sair do armário. Viver outras formas de sexualidade que não seja heterossexual é encontrado no decorrer de toda a história do ser humano. Aí como é que a gente nesse momento decide que isso não pode mais existir? Seria como se a gente decidisse que o ser humano deixasse de ser humano. Né? A gente parece que é um homem comum, mas a gente tem um documento diferente. E quando a gente tem um documento, a gente não consegue um trabalho, a gente não consegue dentro da instituição de ensino porque sofre constrangimento. Nós precisamos ajudar a produzir uma sociedade democrática no sentido da expressão da sexualidade também. Eu acho que a diversidade é sempre produtiva, porque a gente só tem a aprender com o diferente, aprender a respeitar a diferença, aprender a conviver, aprender com a trajetória individual e não tem nada de ruim na diferença. Então é preciso educação, é preciso criação de políticas públicas e é preciso a união de movimento para a gente vencer esses preconceitos e discriminação que tem